Então, para a gravação desse culto, 1 Samuel, deixa eu lá abrir a minha Bíblia também, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Aqui tem uma mensagem de Deus muito forte, não vou dar o título para você, mas eu vou deixar Deus falar o seu coração e você vai entender aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém, igreja? Pode ter certeza, irmão. Esse dia vai ficar marcado como o dia da tua vitória, o dia de você encontrar com Deus, o dia de você ter mais de Deus na sua vida. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 1, em nome de Jesus. Quem já achou, diga glória a Deus. Pastor, já achei aqui, amém. Então, irmãos, fica atento para aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Olha só, irmão, eu vou ler, depois eu te dou todo o contexto, fica tranquilo. Então disse o Senhor a Samuel, então Deus está falando conosco: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, igreja? Então, irmão, olha que situação. Chegou uma hora que o Samuel estava orando pela vida de Saul, porque o Saul, irmão, vamos colocar assim, que ele tinha aprontado muito, desobedecido muito a Deus. Ele tinha muito saído da palavra. Deus falava para ele fazer uma coisa, ele não fazia. Aí depois ele chorava, falava que ia mudar, e no final não, o que, igreja? Não mudava. Continuava com as mesmas, o que? Atitudes. E aquilo ali, irmão, foi chegando diante de Deus. E chega uma hora, e eu vi um pastor pregar isso, irmão, não que a misericórdia de Deus acaba, ela não acaba. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura o que, igreja? Para sempre. Mas chega um momento, irmão, que se Deus continuar dando misericórdia, ele passa a ser conivente com o pecado da pessoa. Ele já passa a ser, não pode. A Bíblia diz que Deus, ele aborrece o pecado, ele aborrece a injustiça que é o pecado, mas ele ama a justiça. Amém, igreja? Então chegou uma hora, irmão, que eu acredito que até o Samuel, ele percebeu que Deus já não estava mais inclinado para a vida de Saul, e ele foi fazer uma oração. Irmão, que coisa triste, imagina, você está orando por alguém, Deus fala assim: para de orar por essa pessoa. Imagina você estar orando por alguém, e Deus falar assim: ó, não ora mais não, eu já rejeitei, não dá mais. Em outras palavras, irmão, Deus estava falando assim, ó, em questão do trono de Israel, em questão de... Porque é o seguinte, irmão, a gente tem que deixar bem claro aqui que Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Amém? A questão aqui, irmão, era que Saul, ele tinha se desqualificado para ser rei de Israel, mas não que ele se desqualificou para ser filho de Deus. Amém, igreja? Quero que você entenda bem isso. Mas para ser rei de Israel, ele tinha se desqualificado pela rebeldia dele, pelas coisas que ele estava fazendo. E agora Deus falou: olha, não ore mais para Saul, para ele ser rei, porque eu já rejeitei, acabou. A oportunidade que ele tinha, que a gente entra na mensagem, ele desperdiçou. Irmão, saiba aproveitar a oportunidade enquanto a porta ainda está, o que, igreja? Aberta. Por quê? A misericórdia, irmão, de Deus não é um salvo-conduto, uma autorização para a pessoa viver pecando. Ah, não, pastor, eu faço o que é errado, depois Deus me perdoa. Eu faço o que é errado, depois é só chegar aqui no culto e dizer assim: Senhor, me perdoa que eu não vou fazer mais. É desse jeito que funciona, irmão? Não. Irmão, muitas vezes a pessoa ela acha que é assim. E a pessoa, ela não sabe demonstrar para Deus, não sabe aproveitar a chance. E era o que o Saul fazia. O Saul errava, chorava diante de Deus, mas não mudava. Irmão, nós temos que entender que quando Deus dá uma oportunidade para nós, é para nós fazermos a diferença, e não para ser a mesma coisa. Irmão, Deus nunca vai te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, porque Deus é amor, sim ou não, irmão? Deus é amor, mas Ele te dá a oportunidade para ver se você vai aprender com aquele erro e vai sair melhor. Mas tem pessoas que é igual Saul, irmão, quanto mais erra, parece que pior fica. Mas eu entendo, irmão, tem um demônio do orgulho. A pessoa fala: eu não vou mudar não, se quiser mude os outros. Mas o problema, querido, é que você tem que olhar para a sua vida.
Olha como é que está a sua vida. Olha como é que estão os seus resultados. Olha como é que anda os setores da sua vida. Aí você pensa, está compensando eu continuar pensando igual Saul? Quem tem que mudar é os outros, que se dane os outros têm que aceitar eu do jeito que eu sou. Irmão, não é bem assim. Não é desse jeito que a banda toca, como você já ouviu. Nós temos que ter sabedoria. E o Saul não tinha, irmão. Ele errava, permanecia no erro, e eu acredito que na cabeça do Saul, os outros tinham que aceitar o erro dele. Irmão, e tem gente que é assim. Tem gente que fala o seguinte, você tem que mudar. Mas a pessoa mesmo, ela não muda. Olha que interessante. Então o Saul estava desse jeito, irmão. O Saul não queria mudar. E Deus deu chance para ele. Deu ou não deu, irmão? Deu oportunidade. Irmão, muitas vezes Deus não nos tira de um lugar. Deus ainda nos coloca lá, porque Deus está nos dando uma oportunidade de demonstrar, não para as pessoas, mas para Ele, que nós estamos mudando, que nós estamos melhorando. Meu irmão, o cair é do homem, mas o levantar é de Cristo. Diga glória a Deus. A pessoa cai, irmão. O bom é que até estava colocando aqui no esboço, o bom é você não cair. Mas se cair, você tem que se levantar melhor. Se cair, tem que se levantar mais forte. Irmão, eu não estou falando só de pecado, não. Vida financeira, né? Relação no trabalho, a gente vai errar. Mas você já viu aquela palavra, a burrice é permanecer sempre no mesmo que a igreja? No mesmo erro. Uma vez eu vi um palestrante falando, irmão, que uma vez que você permite aquela pessoa acontecer, uma vez que você permite a situação acontecer, uma vez, tudo bem, não é culpa sua. Mas a segunda vez, você permitir a mesma situação acontecer, aí já é culpa sua. Porque você já sabe, você já é responsável. Quem está entendendo a mensagem, irmão? Então chegou uma hora, irmão, que o Saul foi brincando. Que o Saul ele foi abusando da misericórdia e da graça de Deus. Irmão, não abuse da misericórdia de Deus, não abuse da graça de Deus. Vai chegar uma hora que a porta da arca ainda está aberta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Irmão, Deus está te dando uma oportunidade de você mudar, de você salvar o seu casamento, de você restaurar financeiramente. Mas, irmão, parece que quanto mais chance Deus dá, mais besteira a pessoa está fazendo. Misericórdia. E nós não podemos ser assim, irmão. Porque se você está pensando que vai ter uma terceira, uma quarta, ninguém sabe. Ninguém sabe. Talvez o Saul pensou, Deus vai me perdoar como as outras vezes, eu vou continuar aqui. Olha Deus falando para Samuel, Samuel, eu já rejeitei Saul. Agora, o que era para ser dele, eu estou dando para outra pessoa. Irmão, nós não podemos perder aquilo que é nosso por permanecer no erro. O arrependimento é uma chamada para um amadurecimento. Diga glória a Deus. E aí você começa, irmão, a ver quem realmente está mudando. Eu estava pensando, quando Deus estava me dando essa mensagem, tem muita gente, irmão, que não tem arrependimento, tem remorso. A pessoa sabe que fez errado, ela chora porque fez errado, mas continua fazendo o que, igreja? A mesma coisa. Isso não é arrependimento, irmão. Isso não é arrependimento. E eu estava pensando com Deus, como é que a gente sabe que a pessoa está arrependida? A Bíblia fala que a gente conhece uma árvore pelo que, igreja? Pelos frutos, pelas atitudes dela, a maneira como ela age, como ela fala, como ela se demonstra no meio dos outros. Amém, igreja? Olha agora. Então aquela pessoa, irmão, ela fala assim, não, eu mudei, pastor. A partir de hoje eu mudei. É fácil, irmão. Faz uma comparação do antes e do depois que a pessoa falou que estava arrependida. Mudou o quê? Mudou nada. Continua fazendo as mesmas coisas. O que mudou é que quem talvez aceitou está tolerando mais, mas mudança mesmo, nenhuma. Às vezes é o que acontece. Só que chega uma hora, irmão, que a porta ainda está aberta, querido, para mudança. A porta ainda está aberta para você ir lá pedir perdão. A porta está aberta para você mudar, não para fazer, não por causa dos outros, mas você mudar porque você quer agradar a Deus e Deus vai te honrar por isso. Então você compara, irmão, a pessoa quando entrou, aceitou Jesus como Salvador, e agora como é que ela está? Aí você vai ver que a pessoa com o tempo, em vez de melhorar, fez o que, igreja? Piorou. Aí isso eu estou falando, irmão, a gente analisando a vida dos outros, mas nós temos que analisar mesmo a nossa própria vida.
se nós temos melhorado ou temos piorado. Se do momento que você passou aquela luta, aquela dificuldade, aquela batalha, pastor, Deus me deu um livramento, Deus me tirou das dívidas, Deus, pastor, meu casamento estava acabado, o meu casamento já não tinha mais jeito, Deus restaurou meu casamento, hoje eu estou lá com a minha esposa, com o meu marido, com a minha família. Mas a pergunta maior é o seguinte, irmão, depois daquela crise, depois daquela luta que Deus deu a vitória, nós melhoramos ou pioramos? Essa é a pergunta que você tem que analisar, porque a Bíblia diz em Gálatas que de Deus ninguém o quê? Ninguém zomba. Então Deus te deu a misericórdia, Deus te deu a oportunidade. Aí você vê, irmão, que a pessoa não ora mais, não busca mais, mas quando estava na luta, quando estava na prova, quando estava lá, né, como eu falo, com o diabo no cangote, quando estava, meu Deus, eu quero Pai, eu quero buscar. Aí, irmão, é tão interessante que a pessoa faz 1000 promessas para Deus. E dessas 1000, adivinha que depois que passa a luta, cumpre quantas? Nenhuma. Só que aí o que acontece, irmão? A pessoa vai baixando a guarda. Irmão, presta atenção que o pastor vai falar, isso é muito sério. Aquele demônio que Jesus tirou da sua vida, ele vai. Jesus disse isso, ele vai. Ele está procurando outra vida para destruir. Ele fala assim, eu vou para os lugares áridos, estou tentando achar uma outra casa, uma outra vida, um outro casamento para destruir. Ele não destruiu o seu porque Jesus entrou, amém? Ele não destruiu a sua saúde porque Jesus entrou. O diabo não conseguiu tirar a sua vida porque Jesus está te guardando, diga glória a Deus. O diabo não conseguiu te envergonhar financeiramente porque nós temos o Deus da provisão. Aí o diabo perdeu, ele saiu da sua vida, ele está procurando. Aí Jesus falou assim, ele não encontrando lugar, o que o demônio fala? Voltarei para o lugar de onde eu saí. E ele volta. Só que quando aquele demônio voltar, ele vai voltar sozinho? Quem conhece a palavra, irmão? Ele não volta sozinho. A Bíblia diz que ele traz quantos demônios? 7 demônios com eles, irmão. Ou seja, a luta que você vai passar se você não vigiar vai ser muito pior do que aquela primeira vez. Mas aí você vai falar, culpado é Deus? Não, culpados somos nós. Por quê? Naquela luta era para nós termos se arrependido. Naquela luta era para ter aprendido a lição. Naquela batalha era para a gente ter saído de lá mais forte, não acomodado. Era para ficar mais perto de Deus. Era para querer ficar mais fazer mais a obra de Deus. Irmão, cuidado. Deus, ele abre, mas Deus também ele faz o quê? Ele fecha. Presta atenção no ministério do profeta Jonas. Deus falou assim para ele, Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive pregar, falar lá, né? Falar a palavra revelada, profética. Irmão, eu acho tão interessante porque ele não dá resposta nenhuma para Deus. Ele acha que vai enganar o Senhor, né? E Deus sonda o que, igreja? Deus sonda o coração, querido. Não tem aquela pessoa que você está falando com ela não dá resposta nenhuma para você, só fica em silêncio? Você já viu gente assim, irmão? Já viu gente assim? Fica assim, só baixa a cabeça, não fala nada. Você não vai falar nada? Fica só assim, Você pode até não dar uma resposta, mas Deus sabe a resposta já do seu coração. Você pode até não falar nada, mas Deus sabe que está no teu coração. O Jonas não falou nada. Ele só pegou lá a passagem, pagou, em vez de ir para Nínive, foi para onde, igreja? Foi para Tarsis. Lembra que eu falei que Deus ele abre, mas Deus também ele faz o quê? Ele fecha. O tempo fechou, irmão. Deus fez o tempo fechar na vida de Jonas. Mas, irmão, aquele tempo fechado foi para corrigir a rota do navio. Aliás, para corrigir a rota do ministério de Jonas. Muitas vezes, irmão, Deus vai fechar uma porta na sua vida. Deus vai permitir algo vir na sua vida para te corrigir. Para poder que você volte à rota da sua chamada. À rota daquilo que o Senhor falou para você. Não adianta, irmão. Nós nunca venceremos se nós não estivermos no centro da vontade de Deus.
Não adianta você correr igual Jonas. Não adianta você ir para Tarsis. Olha lá, fechou o tempo. Deus fechou o tempo. Deus pode fechar uma porta. Deus pode fechar. Irmão, e glória a Deus que Deus está fechando. Porque isso é a misericórdia de Deus para nos colocar no centro da vontade dEle. Porque talvez Jonas poderia não só perder o ministério, mas perder a vida. Irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida que está dando errado, é a misericórdia de Deus. Porque se desse certo, irmão, talvez algo pior ia acontecer. Se desse certo, talvez você já não estaria mais na presença de Deus. Se desse certo, porque nós, irmão, não podemos mais ser sábio aos nossos próprios olhos. Deus tem cuidado de nós, amém, irmão? Deus tem cuidado da nossa vida. Deus prefere ver você chorando aqui na terra do que chorando na eternidade no inferno. Por isso que Deus, irmão, Ele não te mima. Deus, Ele dá aquilo que a gente precisa para servir Ele. Deus nos dá aquilo que a gente precisa para estar na presença dEle. Diga glória a Deus. Se aquilo for te prejudicar, esquece. Deus não vai te dar. Talvez até Deus permita para te ensinar uma lição, mas Ele não vai te dar aquilo ali. Então não adianta você chorar. Então aconteceu tudo aquilo para que o Jonas pudesse voltar para Nínive, cumprir a vontade de Deus. Mas, irmão, de coração, ele precisava passar por tudo aquilo, sim ou não? Não. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor, irmão, é você entrar na direção da palavra. Então o Saul, por mais que Deus dava chance para ele não aprendia com os erros dele, ele continuava errando, ele continuava falhando, irmão, e uma hora a conta chega, sim ou não, igreja? Uma hora a conta chega. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, uma hora ele vai o que, igreja? Ele vai colher. Então o que nós temos que fazer, irmão, é praticar o verdadeiro arrependimento, não o remorso. Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó: arrependimento não é quando você chora, é quando você o quê? Quando você muda, quando você se transforma. Você pode chorar? Pode chorar, meu irmão. Pode chorar? Pode. Mas o mais lindo não é as tuas lágrimas para Deus, o mais lindo é a tua mudança. O mais lindo é a posição que você assume diante de Deus. O mais lindo, irmão, é aquilo que você decidiu mudar, não pelas pessoas. Escuta o que o pastor vai falar. Nunca mude pelas pessoas, porque a natureza do ser humano é orgulhosa e ingrata. Sim ou não, igreja? É ou não é? É. Então eu tenho que mudar para agradar quem? A Deus. Porque quando eu honro Deus, Deus passa a me honrar. Irmão, independente se as pessoas te reconhecer ou não, eu vou fazer, porque tem promessa. Eu vou continuar fazendo aquilo ali, não é porque a pessoa merece, mas é porque eu sirvo um Deus. E os olhos do Senhor estão sobre a terra, irmão, procurando os verdadeiros adoradores, procurando aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Então, irmão, independente se lá no teu serviço as pessoas te reconhecem, se o teu marido, irmão, te reconhece, se a tua esposa, irmão, te reconhece, seus filhos, etc., pastor, obreiro te reconhece, não interessa, irmão. Nós temos que estar ali dando o nosso melhor, porque estamos fazendo para quem? Para Deus. Irmão, eu já preguei isso aqui, você pode trabalhar para o homem, mas quem te honra é Deus. Quem te abençoa e abre a porta é Deus. Então, independente de salário, de reconhecimento, você tem que sempre colocar no coração: eu vou dar o meu melhor, porque no final, quem vai me honrar nesse lugar é que a igreja? É Deus. Então, irmão, pega essa palavra de hoje, veja aonde você precisa mudar, veja aonde você precisa melhorar. Arrependimento é crescimento, arrependimento é melhora, arrependimento é a gente se entregar mais para Deus, amém, igreja? É parar de julgar os outros, é parar de falar assim: ó, se você não mudar, eu não mudo. Não, eu quero colher bênção. Quem quer colher bênção aqui, irmão? Então, irmão, não faça como Saul. Você quer ver outra pessoa que não se arrependeu, irmão? Sansão. Sansão foi brincando com o pecado. Sansão, a Dalila perguntava: Sansão, da onde vem a tua força? Aí ele falava uma coisa. Aí a Dalila ia lá, colocava ele na mão do inimigo. Aí dava errado. Sansão, da onde vem? Foi brincando com o pecado. Até que uma hora, Sansão revelou a força dele. A Dalila foi lá e cortou a aliança dele com Deus. Meu irmão, não brinca. Lembra o seguinte, irmão: um dia todos nós estávamos caídos em algum problema.
Sim ou não? Então aquele que está em pé faz o que, igreja? Cuide para que não caia. Então não caia, minha irmã. Muda você. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui para você rever. Que se determinadas atitudes você continuando com essas atitudes, pensamentos e palavras, vai chegar uma hora que a porta que está aberta, o próprio Deus vai fechar. Irmão, se é uma porta que o diabo fecha, só para você entender, a gente vai lá na autoridade do nome de Jesus, o demônio sai, o demônio tem que ir, a porta abre de novo. Mas e quando Deus fechar aquela porta? E quando Deus fechar aquele coração, irmão? Quem que vai abrir aquele coração de novo? Não vai abrir mais. Você vai chorar, você vai espernear, você vai falar assim, agora eu quero mudar, mas agora já é o que, igreja? Já é tarde. Agora já não dá mais tempo. Meu irmão, busque a Deus enquanto é tempo. Você que é obreiro, você que faz a obra, você que está dentro da sua casa, para de brincar de casamento, para de brincar de relacionamento, para de brincar de ser crente. Para, irmão, nós temos uma jornada para o céu, nós temos, irmão, uma chamada para cumprir nessa terra para Deus. Então nós não temos tempo, irmão. O Saul não entendia, ele ficava brincando. O ministério dele, Saul era rei de Israel, Saul foi ungido com o Espírito Santo, Saul tinha tudo para desenvolver um bom ministério, mas o que ele fez? Foi brincando, até que uma hora Deus falou, acabou, não tem mais jeito, não vai ficar mais, já escolhi outro para colocar no seu lugar. Acabou, eu não vou mais te abençoar. Você pode até orar, mas Deus não vai mais. Aí você vai falar, nossa pastor, Deus é injusto. Não, não é, porque Deus está nos dando a oportunidade de mudar. Deus está te dando a oportunidade de orar mais, de ler mais a Bíblia, de vir mais à igreja. Deus está dando a oportunidade, irmão, não só para nós, mas para as pessoas, para fazer diferente. Isso é arrependimento. Arrependimento não é só quando eu choro, mas é quando eu amadureço, quando eu melhoro. Irmão, eu estava falando com a pastora, eu falei assim, olha, eu tenho que olhar para trás e ver o quanto eu melhorei. Eu não posso olhar para trás e ver o quanto eu estou piorando. Eu tenho que olhar para trás e falar, poxa, de uns 3 meses para trás eu orava um X, agora eu estou orando mais. De uns 3 meses para trás, eu li a Bíblia, agora eu estou lendo mais. De uns 3 meses para trás, eu era uma pessoa nervosa. Hoje eu já sou uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, a mansidão. De uns 3 meses para trás, eu chorava por qualquer coisa, me abalava. Não, eu fiquei mais forte. Você sabe por quê? Porque você se arrependeu, você decidiu mudar. Arrependimento é você olhar onde você está falhando e falar, não, peraí, eu preciso mudar a rota, eu preciso mudar quem eu sou, diga glória a Deus. E aí é quando você cresce. O Saul não queria mudar quem ele era. Pastor, o que o arrependimento traz para mim? Atos capítulo 3, versículo 19, irmão. Atos 3, 19. Irmão, então, se arrependa enquanto é tempo, mude enquanto é tempo. Daqui a pouco eu vou falar mais uma palavrinha aqui, que Deus quer falar com alguém. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. O que o arrependimento traz para a minha vida, pastor? Traz isso aqui, ó. E é isso que você está precisando, consertar a sua vida com Deus, irmão. É você se arrepender, ver aonde que você tem que mudar verdadeiramente. Atos capítulo 3, versículo 19. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha lá, irmãos. Olha lá para a glória de Deus, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Olha agora, igreja, que lindo. E venham assim os tempos de quê? De refrigério pela presença do Senhor. Diga a glória a Deus. Diga assim, eu creio. Tempos de refrigério estão vindo sobre a minha vida. Mas quando que vai vir os tempos de refrigério? Quando você, convencido pelo Espírito Santo, quando você analisar os seus erros, quando você analisar o que você está passando e decidir, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer diferente. Pastor, eu não sei aonde mudar. A Bíblia diz, não há nada em oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Ora a Deus, irmão. Não fica tentando achar chifre em cabeça de cavalo, que você não vai conseguir.
Irmão, quem nos convence da justiça, juízo e pecado é o Espírito Santo. Faz uma oração e fala: Deus, aonde eu estou errando nesse casamento? Aonde eu estou errando nessa empresa? Aonde eu estou errando aqui na igreja? Aonde eu estou errando? Chama a responsabilidade para a sua vida. Amém, irmão? Porque é difícil a gente querer mudar a vida dos outros, irmão. Porque todos os outros têm o livre arbítrio. Nós ajudamos, mas deixa lá. Irmão, chama a responsabilidade. O Saul, irmão, tinha que entrar diante de Deus e falar: Deus, aonde eu errei eu vou mudar. Aonde eu errei eu vou fazer diferente. Diga glória a Deus. Eu vou mudar não é só porque eu quero ser uma pessoa melhor, mas é porque eu quero tempos de refrigério na minha vida. Eu quero tempo de paz na minha vida. Então, ore a Deus, irmão. A questão não é achar um culpado. A questão é achar onde está a brecha. Quem escutou o que o pastor falou, irmão? Porque enquanto você não fechar a brecha, o inimigo vai continuar entrando e saindo da sua vida. Muitas vezes, irmão, eu vou falar do pastor Cleito. Quando eu estou passando algo que não está crescendo, algo que não está desenvolvendo, eu falo para Deus: aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? Uma vez, irmão, olha só, eu tinha um propósito de oração, e eu tinha sentido de Deus, mas assim, um toque do Senhor, foi um toque de Deus, para me orar de madrugada. Aí, em vez de eu anotar, em vez de eu me dedicar àquilo que o Senhor falou, o que eu fiz? Correria do dia, acabei esquecendo, mas nem lembrava mais. Irmão, eu senti que depois daquele dia, que eu acho que Deus percebeu, irmão, e triste também, o diabo também percebe, que a gente abre a brecha. E o mundo espiritual percebeu que eu deixei de lado aquele propósito. As coisas começaram a ficar dificultosas. E eu falei: Deus, meu Deus, eu estou orando, não estou deixando de orar, não estou deixando de ler a Bíblia, tenho me santificado, mas alguma coisa está errada. Irmão, você já viveu aquela sensação de que alguma coisa está errada? Quem já passou por isso, irmão? Que alguma coisa não está batendo? E sabe o que é o mais triste às vezes? Que você não sabe o que é. Você fica assim: meu Deus, alguma coisa está errada, eu não sei o que é ainda. Mas, irmão, isso é para a gente buscar Deus e Deus revelar, e Deus mostrar. Eu comecei a orar. Aí o Senhor me trouxe a memória, que um dia Ele me tocou para orar de madrugada, fazer um propósito de madrugada, e eu deixei para lá, eu esqueci. Irmão, talvez não por maldade, mas falha é falha, pecado é pecado, erro é erro. Irmão, na mesma hora, eu falei: Deus, eu me arrependo. O que é se arrepender? É dar um passo atrás para você dar 1 milhão de passos para frente, em nome de Jesus. Aí eu dei um para trás, reconheci onde eu errei, eu falei: agora deixa eu ir lá fazer. Comecei um propósito de madrugada, irmão, minha vida decolou. As coisas que estavam amarradas, desamarrou. Irmão, enquanto você não se arrepender, veja o que Deus tem cobrado de você nesse casamento. Veja o que Deus tem cobrado de você lá onde você trabalha. Vê, irmão, aonde Deus tem te cobrado. Eu já falei aqui que tinha um irmão que nós orávamos para ele ser promovido e ele não era, Deus não tirava. Hoje ele está super bem profissionalmente. E a gente não entendia, chegou uma hora que Deus falou: meu filho, enquanto você não pregar para aquele casal, eu não vou te tirar daqui. Ele entendeu isso. Foi lá, pregou para esse casal. Irmão, eu ainda tive o privilégio de batizar esse casal ainda. Sério mesmo, tive o privilégio. Não permaneceu na nossa igreja, mas tudo bem. Depois foi para outra igreja, mas se converteram, eu vi a conversão. Passou-se o tempo, irmão. Ele foi chamado para trabalhar numa empresa de TI, dali pagaram o curso para ele, hoje ele está super bem, irmão, super bem. Mas ele entendeu que tinha alguma coisa para fazer que ele não estava fazendo para o Senhor. Ele estava igual Jonas, indo para Nínive, para Tarsis, quando ele tinha que ir para onde? Para Nínive, para a vontade de Deus. Irmão, que nós não sejamos como Saul. Que nós possamos, irmão, se estamos errados, vamos falar para Deus: me perdoa, Senhor. Mas muito mais do que chorar, nós vamos fazer o que, igreja? Mudar. Muito mais do que se sentir mal, nós vamos também provocar mudanças na nossa vida. Diga glória a Deus. O arrependimento, irmão, é quando nós aprendemos com os nossos erros, crescemos e melhoramos. Amém, igreja? É tão bonito. Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, depois que o meu... Mas claro, né, irmão, a gente sabe que é Jesus. A irmã falou assim: pastor, depois que o meu marido veio aqui para a igreja, como que ele melhorou? Olha, é outra pessoa.
Pastor, depois que ele veio para cá, ele parou de fumar, eu não precisei cobrar ele. Ele parou de beber, eu não precisei cobrar ele. Pastor, ele era uma pessoa extremamente ignorante, agora é outra pessoa. Pastor, Deus me deu um marido novo. Ela estava radiante. Mas sabe o que foi, o que eu achei lindo, irmão? É que ela viu a mudança. E não tem mudança sem arrependimento, irmão. Não existe mudança sem reconhecer primeiro o erro. Não existe mudança sem antes você saber aonde que está o furo. Não adianta. Não sei, eu acredito que os irmãos vão ter mais essa experiência, né, do que as irmãs. Um dia eu estava lá na serra, aí domingo de manhã, irmãos, misericórdia, indo para a igreja, ainda bem que não era Santa Ceia. Aí peguei o carro, tinha um Fiat Uno desses mais novinho, aí eu tô assim, saindo do condomínio, aí só tava ouvindo assim, ó, tec, 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 tec. Falei, meu Deus, o que é esse tec, tec, né? Aí parei o carro, andei um pouquinho e começou. É porque lá no condomínio tem umas mudanças e o pessoal deixa cair parafuso dos armários e tal. Irmão, e um parafuso daquele estava no pneu do carro, irmãos. Olha que situação. Eu falei, poxa vida, domingo de manhã ir para a igreja, o pneu está com parafuso. É claro, não podia tirar, senão, né, esvaziar. Domingo, irmão, encontrar um borracheiro. Olha que sina, olha que saga, né? Irmão, eu falei, Senhor, segura esse pneu até eu chegar na igreja e depois eu vou procurar o borracheiro. Irmão, mas se ele não tira, se eu não conserto aquele furo, não adianta eu reclamar do pneu. O pneu vai continuar murchando. E, irmão, se você anda com o pneu murcho, chega uma hora que aquela borracha vai estragar tudo, vai chegar na roda. Então tem que consertar os furos. Irmão, o navio, ele não afunda porque tem água ao redor dele. Ele afunda porque a água está fazendo o quê? Está entrando. Irmão, qual é a brecha? Saul, a mudança vem quando você reconhece que errou e muda. A mudança vem quando você fecha as suas brechas. A mudança vem quando você decide melhorar para Deus. Amém, igreja? Quando você decide melhorar, tudo melhora. Fala para essa pessoa, quando você decide melhorar, tudo melhora. Não é bom cair, mas se cair, temos a obrigação de nos levantarmos mais fortes. Irmão, somos senhores das nossas escolhas, mas somos escravos das consequências. Quem entendeu, irmão? Somos senhores das nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências. Por isso, irmão, decida bem o que você vai fazer a partir de hoje. Porque muitas vezes a sua vida só vai mudar quando você decidir mudar. Quando você decidir o que eu tenho que melhorar nesse casamento. Eu vou ser a melhora desse casamento. Eu vou ser a melhora dessa igreja. Deus falou assim para Abraão, Abraão, sê tu, o que, igreja? Uma o quê? Uma bênção. Fala para esse irmão do lá, a partir de hoje você é uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Não é os outros que tem que ser uma bênção, mas é você que tem que ser uma bênção para a glória de Deus. Amém, irmão? É você que tem que ser luz em nome de Jesus em vez de ser trevas. Diga assim seja. É você que tem que mudar para que as coisas mudem. Saul teve todas as oportunidades e não se arrependeu. Temos tudo para mudar e não mudamos. Arrependa-se, irmão, enquanto é tempo. Muda enquanto você está tendo chance. Porque o mesmo Deus que abriu a porta para a gente mudar, melhorar e crescer, é o mesmo Deus que, se vê que você está zombando dele, ele vai fechar essa porta, irmão. Não deixa fechar. Aproveita para mudar, para ter um casamento abençoado, para ter uma vida financeira abençoada. Aproveita, irmão, para ter um ministério abençoado. Meu irmão, não é tempo ainda de nós vivermos o julgamento da eternidade, é tempo da graça, é tempo de mudança, é tempo de você melhorar, e nós temos a ajuda do Espírito Santo, sim ou não, igreja? Não permaneça no orgulho como Saul permaneceu, não permaneça no orgulho como Jonas permaneceu. Meu irmão, olha para Deus e fala, Deus, aonde eu tenho que mudar? Qual é a atitude que está faltando em mim? O que eu tenho que fazer para poder fechar essa brecha?
e te servir melhor, te adorar melhor, para ter uma vida consagrada ao Senhor, para ter uma vida que serve ao Senhor. Eu não posso mais permanecer no erro, eu não posso mais permanecer do jeito que eu estou. Eu preciso de mudança. Amém, igreja? Mas como que eu vou mudar se eu não sei o que eu tenho que mudar? Como que eu vou me arrepender do que eu não sei do que eu estou errando? Só que aí tem um outro lado da moeda. Qual que é o pior cego? Qual que é o pior cego? Irmão, tem gente que Deus não precisa mais falar onde está errando. A pessoa já sabe. E é só você olhar para a sua vida. Por que você não está tendo os erros? Se você está tão certo que você está certo e andando certo, por que a sua vida está do jeito que está? Irmão, pelo amor de Deus, não quero pregar para gerar medo, mas quero pregar para gerar temor a Deus. Uma vez um pastor, ele estava, irmão, assim igual eu estou pregando aqui agora, ele começou a falar sobre o cigarro, sobre a pessoa que fuma. Aí estava pregando no culto, e ele, irmão, de Deus, ele deu um ultimato para alguém que estava no culto. Um ultimato de Deus, naquela última chamada. Falou assim, ó, para de fumar, porque você está brincando. Deus já te deu livramento, Deus já tal, isso aí vai te prejudicar a sua saúde, isso aí pode dar um problema, e não sei o quê. Irmão, passou-se o tempo, esse pastor pregou isso é uma história que eu ouvi. Passou-se o tempo, daqui a pouco veio a notícia. Pastor, você sabe o marido daquela irmã? Sim, até faz tempo que não vem na igreja, né? Faleceu de um infarto. E o médico falou que de todos os fatores que levou aquele infarto, foi o cigarro. E aí depois, conversando com a irmã, que agora é viúva, ela falou, falando para esse pastor, lembra que, irmão, às vezes a gente prega na unção, se não tiver gravado, difícil a gente lembrar. E ela falou, pastor, o senhor lembra uma mensagem, o senhor falou assim, ó, para de fumar, Deus está falando para você parar de fumar, e Paulo está te dando uma última chance, Deus já te deu várias, igual Saul, né? Igual Saul, foi escarnecendo, foi brincando das oportunidades. Pastor, ele ouviu a mensagem, ele até chegou a falar assim, eu tenho que parar de fumar, mas não lutou por isso, não se posicionou, irmão, e ele foi levado dessa vida. Eu fico imaginando que não era momento dele partir, porque Deus deu a mensagem. Irmão, Deus nunca vai dar uma mensagem como Ele está falando hoje, para a gente mudar, para a gente se arrepender. É porque Deus não quer que a gente perca a oportunidade. Deus não quer que você perca a sua bênção. Deus não quer que você perca aquilo que Ele deu para você. Mas nós vamos acabar perdendo porque nós não estamos mudando. Porque nós estamos como Saul, errando, permanecendo no erro, levando a vida com Deus de qualquer jeito. Irmão, Deus rejeitou o ministério dele, não era mais para ser rei. Agora eu já escolhi outro, eu vou dar a sua bênção para outro. Não, Senhor, não precisa, porque nós vamos nos arrepender, nós vamos mudar e os tempos de refrigério vão vir na nossa vida. Diga a glória a Deus. Irmão, de coração, eu faço um apelo para toda a igreja, larga de orgulho, larga de bobeira, de besteira, muda não para agradar ninguém, mas para agradar quem? A Deus. Faça aquilo que o Senhor, irmão, está te cobrando. Não, pastor, quem tem que pedir perdão é Ele. Mas Deus falou com quem? Com você. Então é você que tem que ir lá pedir perdão. Não, pastor, mas irmão, não discute com Deus. Vá lá, peça perdão, se libere logo. Irmão, eu já falei, quando nós honramos a Deus, Deus passa a nos honrar. Quem crê dessa maneira? Vai lá e faz, irmão. Independente se aquela pessoa nem vai receber o teu perdão, pouco importa. O importante para nós é ficarmos no centro da vontade de Deus. Já fiz, já obedeci, agora é com quem? É com Deus. A minha parte eu já fiz. A parte que Deus colocou para me fazer, eu estou fazendo. Então, irmão, se arrependa. Pergunte para Deus hoje, aonde eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar para poder liberar os céus na minha vida em nome de Jesus? Para poder liberar, irmão, tempos de refrigério para você em nome de Jesus. Diga a glória a Deus.